Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Pamela Welter, host oficial por aqui, e a minha missão é anfitriar, conduzir histórias para que você que está aí ao redor do mundo nos escutando, que você tenha uma nova maneira de pensar, um novo insight, enfim. Hoje começa uma série de edições bem especial por aqui, porque a gente nunca entrevistou homens. Nosso lema, né, é mulheres que inspiram mulheres. No entanto, nesse ano a gente está trazendo em agosto, que é aí o mês dos pais, 4 homens que são importantes para a nossa comunidade, que nos apoiam de alguma forma, para falar de temas que a gente já falou por aqui, empreendedorismo, paternidade, relacionamentos, só que agora com uma visão do homem, né? Tenho certeza que tem muitos homens UOL por aí, e nesse mês a gente vai ter a oportunidade de conversar, de pensar ou de olhar, né, para esses pensamentos aí de uma forma diferente, que é esse pensamento masculino, esse olhar masculino, que muitas vezes é uma coisa mais prática, Rafa? Acho que sim. Primeiro, bem-vindo ao Mulheres UOL, com o peso e a responsabilidade de ser o primeiro participante homem. Pai, eu que agradeço pelo convite e para mim é uma grande honra estar aqui no podcast e ser o primeiro homem a falar para esse público. Obrigado mesmo. Rafael Carvalho, quero apresentar ele com toda a pompa que ele merece, empreendedor, ele é autor, ele é palestrante e cofundador da Heroes Park, que é uma plataforma aí para infoprodutores, principalmente, Rafa, a gente pode dizer pessoas isso? Que querem monetizar o conhecimento, os infoprodutores. Aqui a gente sempre faz esse briefing, né, bem normal, assim, bem sério, e depois o que se aprofunda. Ele é natural de Petrópolis, ele é casado, 16 anos, e pai da Rafaela, então tá vivendo a adolescência agora. Estamos entrando na adolescência, Os tá desafios. com 11 aninhos. Apaixonado aí por tecnologia e empreendedorismo. Baseado em toda essa experiência, né, de tech, de startups, de empreendedorismo, e agora ele estando à frente de uma plataforma que promove aí, né, todos esses infoprodutos, a gente vai usar hoje a experiência do Rafa ao nosso favor e trazer a visão dele, com certeza, desses questionamentos. Antes de fazer a primeira pergunta, Rafa, eu só queria agradecer a Mono, que inclusive deu o presente de Dia dos Pais aqui. Deus já tá guardadinho ali na minha mochila. Uma camiseta básica, mas aquele básico do merecimento, com muita qualidade. E depois a gente vai deixar um QR Code aqui, que para esses 4 episódios, a gente vai ter uma condição especial para quem quiser dar de Dia dos Pais aí. Um produto de qualidade básico, que homem é mais básico, né, Rafa? Eu, pelo menos, sou basicão. Homem não quer muitas coisas, quer uma camiseta boa e uma calça boa. Então, adoro uniforme para não precisar decidir muito, não é básico, tem branco. Patrocinador melhor, então. Perfeito, para mim foi perfeito. A gente vai deixar o QR Code deles aqui. Rafa, para a gente começar e conversar sobre o nosso tema, eu queria te perguntar: qual é a tua visão, para onde você acha que o mercado digital, o mercado de infoproduto, ele está caminhando? Pô, obrigado aí novamente pelo convite e agradeço a camiseta, para mim vai ser super útil, o pessoal acertou muito, tá? Bem, o mercado digital, acho que é um ponto importante de falar logo no início. A gente está só começando esse mercado, tá? Então, tudo que a gente vê hoje, tudo que vocês assistem hoje sobre venda de cursos online, de e-books, de infoproduto, etc., essa é o início desse mercado. E quando esse mercado está, ou como qualquer outro mercado que está no início, o que a gente vê hoje no mercado, se você der 2 passos para trás, é uma confusão danada. Então, talvez até você que está assistindo a gente aqui e nunca viu nada do mercado de infoprodutos ou nunca viu nada do mercado de marketing digital, a primeira impressão que fica se você entra nesse mercado é que tem de tudo. Então tem gente muito séria nesse mercado, tem gente começando agora, tem gente dando golpe no mercado, tem muita coisa acontecendo nesse mercado. Mas a primeira coisa para você, quem está entrando no mercado agora ou quem tem interesse nesse mercado, entender que isso tudo acontece porque o mercado está no início, né? Então, por mais que seja um mercado que tenha muito dinheiro, muita gente consolidada já, muita gente grande,
E uma overdose, né? E muita coisa acontecendo, mas se a gente afastar um pouquinho, esse é um mercado que ele é super jovem. Ele é um mercado que está começando agora. Então, nesse fenômeno de mercado que está começando agora, o mais comum é a gente enxergar, de fato, uma coisa que parece, numa primeira visão, uma confusão danada. Por que eu gosto de falar isso? Tá? Porque no meio disso tudo é onde ainda existem as grandes oportunidades. Então, é muito comum, às vezes, as pessoas tentarem olhar para o mercado e esperar para entrar em um mercado quando esse mercado está consolidado. Então, só que, se você olha para o mercado e enxerga em um determinado mercado uma super calmaria, olha, esse mercado aqui ele está muito bonitinho, muito organizado, muito bem definido, todos os players estão aqui. Isso, para quem quer entrar, para quem está querendo iniciar no mercado, não é um bom sinal. Porque significa que aquele mercado já é maduro o suficiente para quem está ali dentro já ter criado barreira, já ter se protegido, e você vai ter muita dificuldade para entrar. Você começou tarde demais. Você começou tarde demais. Seria hoje, assim, pegando um exemplo bem diferente, mas seria hoje se a gente olhasse para o mercado de bancos. É muito difícil você pensar em empreender criando um banco. É um mercado super consolidado, uma indústria grande que demanda muito capital e etc. Quando a gente olha para o mercado de marketing digital, de infoprodutos, a gente está olhando para o mercado que ele é nascente. Então tem de fato muita coisa acontecendo, muita coisa nova, muita confusão, entre aspas. Mas para quem quer empreender, esse é o melhor mercado, porque está tudo começando. Então se está tudo começando, as barreiras ainda não foram definidas. As regras ainda não foram escritas. Você não tem grandes consolidadores do mercado. Então, se uma pessoa hoje pensa em empreender, ela vai ter muito mais oportunidade, muito mais probabilidade de dar certo, empreendendo no mercado onde ele é nascente, onde tem muita coisa acontecendo. Você está chegando num bom momento do que você esperar esse momento se consolidar. Então, hoje, talvez para quem está ouvindo a gente, a primeira mensagem que eu tenho para deixar aqui é: não se assuste se você não é do mercado. Você vai olhar para o mercado de infoproduto, vai olhar para o mercado digital e falar: meu Deus, isso aqui parece uma doideira, é gente querendo andar de Porsche, o outro descendo de helicóptero, o outro rasgando dinheiro. Isso é uma maluquice isso aqui. Não. Tem muita gente séria empreendendo nesse mercado, só que, como é um mercado muito novo, você está vendo aquele rebuliço do mercado novo. Engraçado, eu não tinha essa sensação de mercado muito novo. Ele é muito Porque novo. parece que tem tanto, daí tu vai olhar mentor de marketing, tem trocentos. E daí, para todos os nichos que tu olha, parece que já está tudo meio que saturado. Eu não sei se é a quantidade de pessoas empreendendo ou é a quantidade de material e vezes que nós somos impactados durante o dia por esse tipo de propaganda. Isso tem um fenômeno que está muito associado aos algoritmos das redes sociais. Então, os algoritmos das redes sociais e a forma como você faz anúncio hoje passa a percepção de que esse mercado está saturado. Porque como que, de linhas gerais, o algoritmo vai funcionar? O algoritmo sempre vai tentar te entregar quem está pagando para ele. Quem está pagando e o conteúdo que você assistiu. Então, se você entrou num perfil de Instagram de 5 mentores digitais, o algoritmo entende que você tem mais interesse por aquele assunto e começa a te mandar mais conteúdo semelhante para ver se você continua dentro do aplicativo. Isso para todos os aplicativos. E o outro fator é que todo mundo que é muito bom no marketing digital sabe fazer bons anúncios. Então as pessoas vão te marcar. É um termo mais técnico, mais conhecido como remarketing. Todo mundo já deve ter percebido. Você entra lá num grande e-commerce ou no Mercado Livre e procura caneca branca. Ferrou, sua vida acabou. Todo site que você entrar na internet aparece uma caneca branca. Isso se chama remarketing. Eles marcaram que você tem interesse por aquilo e vão te perseguir na internet inteira. No marketing digital também acontece isso. Então você entrou num site de um infoprodutor grande. Ele marcou você. Como ele tem muito dinheiro para investir em anúncio, todo lugar que você entra, você vai ver aquela pessoa ali. Isso cria a impressão de que esse mercado está saturado. Mas ele não está saturado, ele está bem no início ainda. Só que o algoritmo vai sempre te colocar os assuntos que você mais está vendo. Então, se você gosta de mentoria,
você vai achar que só existe mentor. Meu Deus, parece mesmo que é a única carreira. Até quando vai, na tua visão, esse mercado jovenzinho, assim? Tipo, um ano, 2 anos, ou não tem como... Olha, eu acho que não tem assim um número fechado, mas vai com certeza para 5, 10 anos ainda tranquilamente. Sério? Porque o que a gente precisa, dando um passo para trás, entender desse mercado? O mercado de infoprodutos, ele é exatamente o mesmo mercado que sempre existiu, que é o mercado de consumo de conhecimento. Então, nós, como seres humanos, consumimos conhecimento desde antes da escrita. Você consumia conhecimento nas histórias, que iam passando de geração em geração lá na tribo. Depois a gente começou a aprender a escrever, começamos a consumir e distribuir Livros, conhecimento na escrita. Enciclopédia, errado, livro e tudo vai. Então, assim, quando que acabou o mercado de transmitir conhecimento em livro? Nunca acabou. Ele vai se transformando. Depois nós entramos na internet, começamos a compartilhar conhecimento em posts, em vídeos, em documentários. O infoproduto, você vender um curso online, é o que as mesmas pessoas fazem há centenas de anos, que é monetizar o conhecimento dela, transmitindo esse conhecimento para frente e sendo monetizado nisso. Só que a tecnologia de hoje permite com que a gente faça isso com mais escala, usando outros tipos de mídia, usando outros tipos de conteúdo. Então, o mercado de infoprodutos, ele nunca vai acabar, ele nunca vai estar saturado, porque o ser humano sempre vai consumir e compartilhar conhecimento. O que pode acontecer são a entrada e a criação de novas tecnologias. Então, a gente não consegue prever, sei lá, se daqui a 2 anos alguém vai inventar um formato novo, talvez daqui a 1 ano ou 2 a gente vai estar falando de realidade virtual, as pessoas no metaverso, assistindo palestras no metaverso. Então, metaverso, assistir palestra no metaverso não é um novo mercado, é o mesmo mercado de compartilhar informação. Só que agora surgiu uma tecnologia nova que me permite entregar esse meu conhecimento de outra forma. O produto é o mesmo. E se o produto é o mesmo, e esse produto ele é intrínseco de uma necessidade básica do ser humano, que é aprender e compartilhar o seu conhecimento, isso nunca vai acabar. Quando que a gente imagina que o ser humano... Vida longa para Heroes, então. Vida longa para Heroes e para quem está no mercado de compartilhar conhecimento. Sim, bem legal. Tem algum ciclo que se... Vou deixar tu tomar tua água? Não, claro. Toma. Tem algum ciclo que tu vê, alguma coisa que tu vê como padrão? Até li um estudo esses dias, mas eu vou deixar tu falar primeiro. Da quantidade de tempo que a gente fica em evidência. Por exemplo, virei infoprodutor, tenho o meu tempo ali de maturação, de ganhar atração, né, de ser reconhecido. E depois que sou reconhecido, existe um tempo... Tá, não tem um tempo fechado para isso. O que existem, na minha visão, de estar tanto tempo no mercado, existem fases. Tá? Então, fase de quem começa no mercado de infoproduto, de conhecimento, e vai crescendo, e é super comum, as pessoas vão passar pelas mesmas fases. Tá? E cada tempo em uma ou outra fase, ela vai depender muito do sucesso da pessoa, da dedicação ali. Mas sempre no início, a primeira fase é sempre buscar um complemento de renda. Então, todo mundo que você vai ver uma história no digital, ela sempre vai começar, olha, eu estava lá no meu emprego, eu queria ganhar mais, queria guardar um dinheiro para investir, queria alguma coisa, e eu comecei a fazer um curso, fazer uma mentoria, começou para complementar a renda. Essa é a primeira fase. E nessa primeira fase tem um ponto que eu sempre gosto de reforçar muito, ela não precisa terminar. Que é uma outra coisa que às vezes acontece nesse desvio de como a mídia fala, as redes sociais trazem muita informação. Às vezes as pessoas acham que você precisa ser igual a todo mundo. Sim. Você não precisa ser igual a todo mundo. Então eu conheço vários infoprodutores que eles não estão ganhando 5 milhões. Eles estão ganhando 5 mil reais por mês, 2 mil reais por mês. Complementando ainda assim. Complementa a renda dele, ele gosta do que está fazendo, está ensinando, tem um grupo de alunos, de alunas ali,
e vai complementando a renda dele, e muitos vão ficar assim por um bom tempo. Até quando? Até eles se sentirem bem assim. Ou como se isso é realmente o meu plano, Exato. né? Não quero abandonar o plano A. Realmente as pessoas têm uma visão que, não, eu vou dar certo no digital, daí eu tenho que largar tudo, se eu sou funcionária pública, se eu sou CLT, era como se só existia esse caminho, né? Larga tudo, daí se dedica ao digital e daí sim você vai ter sucesso. Isso é horrível, porque isso coloca... Isso, para mim, é um dos grandes vilões que tem no digital, que é você se comparar com os outros e criar paradigmas e parâmetros para você que às vezes não são seus. Não é porque o influencer A largou tudo, pediu demissão e em 2 meses ficou milionário que isso serve, é para todo mundo. Né? Então, o que a pessoa tem que encontrar nessa primeira fase é qual é o objetivo, o que vai me deixar feliz. Dependendo do teu momento de vida, que é uma outra coisa também que é importante dizer, apesar do eu ser o cara do digital, existe vida fora do digital. Sim. Né? Então, a pessoa tem família, tem filho, tem um monte de coisa para fazer, tem um monte de sonhos. E naquele momento de vida, talvez não é o melhor desenho você ir 100% para o digital. Porque você tem outras coisas para fazer, tem a tua carreira. Então, a primeira fase é uma fase onde o digital ele chega para impulsionar o que você já tem ali e complementar a sua renda. Muitas pessoas vão ficar nessa fase por bastante tempo, enquanto se sentirem bem. E aí tem uma transição para uma próxima fase, que é onde a pessoa entende que o digital é o jogo dela. Olha, beleza, eu entendi que não é complementar, eu vou ir de fato para o digital. Então você olha para o digital com uma visão já de ser o seu primeiro negócio. É completamente completamente diferente a cabeça de quem está na fase 1, digamos assim, para quem já foi para a fase 2. Quem vai para a fase 2, você começa a olhar para o digital e ter que pensar como uma empresa. Então, tem que pensar em investimento, em como você vai fazer o planejamento de caixa. Então, já é uma cabeça mais de empreendimento. Então, nessa fase 2, você vai começar ali buscando como se fosse um negócio iniciante de qualquer segmento. Que é uma outra coisa que é muito comum você ouvir no digital, que as pessoas acharem que o digital é outra coisa. Não, você está indo para o digital, não é Quem abre uma padaria vai se preocupar com vender mais do que gasta, guardar o dinheiro, investir, fazer um novo ciclo, investir na padaria, investir na loja, mudar. Espero que fazer o melhor pão de trigo do mundo, fazer o melhor pão de trigo, tudo é isso. Se isso. o básico não tiver feito, não adianta. O digital é a mesma coisa. Então, se eu vou ter um negócio no digital, eu vou ter que pensar como um empreendedor, pensar como uma empreendedora. O erro que assumir os riscos. E o erro que mais acontece, Pamela, é na transição da fase 1 para a fase 2, essa virada de chave não acontecer. Então, você nem me perguntou, mas antecipando, aonde dá mais errado nessa transição as pessoas que elas estavam bem com o digital como um complemento de renda, onde ela dedicava algumas horas por semana e ganhava ali os seus 2 mil, 5 mil, 10 mil reais que seja, e ela decide ou precisa ir para o negócio a sério, e ela vai manter os mesmos comportamentos e a mesma cabeça do que estava na primeira fase. Aí vai dar errado, a probabilidade de dar errado é muito grande, porque ela deveria pensar o negócio como um negócio, né? E daí agora o único e exclusivamente negócio, né? Exato. E aí ela começa um negócio exclusivo com a cabeça de tempo parcial. E aí se enrola tudo. Tudo para dar errado, realmente, tem toda a razão. Emendando aqui, eu acho que é uma pergunta que faz bastante sentido, tu já deve ter visto muitos empreendedores digitais. Qual é a característica dos empreendedores digitais de sucesso que tu vê assim em comum? Boa. Então, eu separo assim 3 características de empreendedores, e não só digitais. Isso é uma coisa que eu carrego muito comigo na minha vida, e depois que eu comecei a olhar isso, já estudar isso, o que faz uma pessoa ter sucesso? Que essa é uma grande pergunta que eu preciso fazer ela não só para mim, mas eu preciso fazer porque os meus clientes querem ter sucesso. Tá? Então, eu enxergo hoje 3 grandes características que você vai ver em qualquer infoprodutor que teve sucesso ou qualquer empresário de sucesso. Primeira característica é a fé.
Tá? Isso, por incrível que Acreditar, pareça, né? exatamente. Hoje a gente tem uma dificuldade de falar disso, porque muitas pessoas associam fé com religiosidade. E a fé que eu estou falando aqui não é uma fé de religião. Pode ser? Pode. Mas não é uma fé de religião. A fé que eu estou falando aqui é a fé de você acreditar que é capaz de fazer algo quando você não tem nenhuma evidência sobre aquilo. Isso é ter fé. Então, por que muita gente não começa a empreender? Porque ela não é capaz de acreditar que aquilo que está na cabeça dela, que é um nada, é uma ideia, ela não acredita que ela é capaz de transformar aquela ideia em algo tangível. Então, a primeira coisa que o empreendedor precisa ter é fé. Olha, eu estou com uma ideia aqui, parece uma coisa de doido, mas eu acredito que eu vou fazer isso dar certo. Então, a fé, ela te impulsiona a você dar o primeiro passo, a sair da inércia, a quebrar uma rotina, porque você acredita que vai conseguir fazer algo. A segunda característica é a disciplina. Por quê? Muita gente, às vezes, tem fé, né, e vai conseguir. Muitas, eu acho, né? Começam com fé. Começam com fé, ou até se emocionam, né, e dão um primeiro passo meio emocionado. Mas a disciplina é a capacidade de você se manter fazendo o que precisa ser feito. Todos os dias. Todos os dias. E o que acontece? Boa parte das pessoas não dão certo no digital porque elas não têm disciplina. Porque morre na disciplina, com certeza. Então, o que é super comum de eu assistir e ver nos meus clientes? As pessoas vão num evento e elas têm nesse evento a fé despertada. Elas saem do evento acreditando que elas vão conseguir fazer. Só que elas vão lá, por exemplo, para o Instagram. Postam no primeiro dia. Não deu certo. Aí elas postam no segundo dia. Não deu certo. Elas postam no terceiro dia. Não deu certo. Elas postam no quarto dia. Não deu certo. A hora que elas vão postar no quinto dia, elas pensam, poxa, não deu certo. Eu vou desistir. Vou fazer outra coisa. Isso aqui realmente não é para mim. E elas desistem. E quando você vê as pessoas que dão certo, elas foram dar certo no 30º e cacetada dia. Mas elas tiveram disciplina de ficar fazendo aquilo por um tempo considerável. Tá? Então, a maior probabilidade, melhor dizendo, de uma pessoa dar errado no digital não é por causa de concorrência. Não é porque vai vir alguém e vai roubar o seu comprador. É porque ela vai parar de fazer. Tá? Ela vai desistir. Ela vai, no meio do caminho, abandonar o projeto. Vai despriorizar o projeto. Tá? Então, a disciplina, essa segunda característica que é super importante. Tá? Então, para dar certo no digital, a pessoa precisa ter um fator de disciplina muito alto. Porque não tem nada no digital que acontece, apesar de ser um mercado rápido, não tem nada no digital que acontece do dia para a noite. Tudo no digital, como qualquer coisa na vida, é uma construção baseada em disciplina. Sim. E você vai vencer. Às vezes a pessoa me pergunta, o que eu faço para vencer? Eu falo, é só continuar. Eu tenho certeza que 99% das pessoas vão desistir. Então, se você estiver naquele grupo dos 1% que não precisa ser gênio, você não precisa ser genial, basta você estar no grupo de 1% que não desistiu. Só isso já te coloca na frente de um monte de gente, porque a maioria das pessoas vão desistir. Isso a gente pode avaliar para qualquer coisa. Você começa a fazer uma coisa. Quantas pessoas no início do ano, no final do ano, prometem, vou entrar na academia, vou fazer isso, vou começar aquilo. 3 meses desiste. Então, a disciplina é o segundo. Você tem que ser disciplinado. E a terceira característica é a sabedoria. Então, a fé, ela te dá o que você precisa para dar o primeiro passo. A disciplina te mantém caminhando, para você não abandonar. E a sabedoria te leva a tomar as decisões para você ir pelos caminhos certos, né, os caminhos corretos. Então, o que vai ser comum no digital ou qualquer lugar? Você vai começar, beleza, não desisti. Estou aqui com muita disciplina. Mas vai ser suficiente, Rafa, ter só disciplina? Não. Porque se você tiver disciplina e ficar continuamente batendo com a cabeça na parede com muita disciplina, o resultado vai dar ruim. Vai dar errado. Então não adianta você ser um disciplinado que não aprende. Você tem que ser um disciplinado que tem capacidade de aprendizado.
Isso eu chamo de sabedoria. Sabedoria é a sua capacidade de absorver conhecimento, de interagir, de descobrir, de meditar e pensar e refletir e chegar num ponto de que você estava errado. Então você tem que mudar a forma de fazer para continuar, encontrar um novo caminho de chegar naquele seu objetivo. Isso é sabedoria, estar em contato com pessoas que conhecem mais do que você em um determinado assunto, absorver aquilo, aplicar no seu dia a dia. Isso vai fazer com que a pessoa encontre o como dela, vai encontrar o melhor caminho. Então, assim, de uma forma resumida, né? Mas depois de ter falado pra caraca. Não, mas ficou bem bom. Mas o que eu vejo, assim, são essas três coisas, né? Fé, disciplina e sabedoria. Se você conseguir manter, né, essas três características sempre com fatores altos na sua vida, você aumenta bastante a chance de ser bem-sucedido, não só no digital. Sim. Como é uma empresa, né? Como tu falou, eu acho que essas três características, sim, valem para todos os empreendedores, né? Sim. Às vezes até para, sei lá, a tua padaria, a tua loja de roupa, enfim, né? Tantos outros negócios. Rafa, como é o mês dos pais, eu queria te perguntar, em relação... A tua filha tem 10? Tem 11. Tem 11. Tu teve ela, tu tinha quantos anos? Tinha 29. Tá. Eu queria te perguntar o que mudou com a chegada dela, porque a gente traz muitas mulheres aqui, e eu, né, sendo mãe, eu sei muito bem o que muda na vida de uma mãe. Mas o que muda na vida de um pai? Olha, acho que mudou tudo, assim, na real. Porque acho que foi a primeira vez que tudo que eu fazia, os meus projetos e os projetos que eu tinha com a minha esposa, eles mudaram de prioridade abruptamente, assim. Então é difícil até de explicar para quem nunca foi pai o que é você parar de se importar ou se importar muito menos com os seus projetos do que com uma outra pessoa, com outro ser que nasceu ali. Então, na hora que eu vi a minha filha pela primeira vez, eu participei do parto, foi o primeiro depois do médico ali, peguei ela no colo. Então, assim, na hora que isso acontece, virou uma chave na minha cabeça que passou a ser, olha, o objetivo é ela aqui. Então, isso... Muda o nosso foco, né? De uma vida egoísta, em que toda a nossa agenda, tudo é pra gente. É isso, muda o foco. E assim, hoje, sendo bem sincero, tanto a minha esposa como a minha filha, mas depois que esse núcleo familiar, e principalmente depois do nascimento da minha filha, minha vida melhorou em todos os aspectos. Então, assim, é mais corrido ter um filho e tal, é um desafio, né? Quem tem filho sabe disso, é um trampo. Mas a minha vida melhorou muito, porque como mudou o foco, colocou muita coisa em perspectiva. Então, antes de eu ter filho, por exemplo, o trabalho, o meu negócio era assim, ultra prioritário. Então, se eu tivesse que trabalhar 2 dias virado, eu ia trabalhar 2 dias virado. Se eu tivesse que viajar 3 semanas e passar fora de casa 3 semanas, eu ia passar fora de casa. Se eu tivesse que sabotar a minha saúde e ficar frenético fazendo alguma coisa por causa da empresa, eu iria fazer. Quando a minha filha nasceu, ela botou isso tudo em perspectiva. Falei, opa, agora eu tenho que viver mais, porque eu quero brincar com ela por muito tempo. Agora, eu não quero ficar longe dela, então eu tenho que me organizar. Então, é bizarro isso, mas assim, coisas que eu nem imaginava da minha vida, eu fui ajustando, né? Eu nem falei disso, mas pra você ter ideia, coisa nada a ver. Eu emagreci 16 quilos, eu era 16 quilos mais pesado, porque eu comecei a entrar no esporte, que eu entrei no não, pô, quero estar bem com meus 80, 90 anos, porque eu quero acompanhar muito a minha filha. Então, deixa eu me cuidar. Eu não posso mais trabalhar tanto, por quê? Porque eu quero dormir, colocar minha filha para dormir. Eu quero acordar e acordar com a minha filha. Então, eu fui ajustando a minha vida, que hoje eu olho para trás, pô, minha vida hoje é incrível. Né? E uma das coisas mais complicadas, eu brinco até com o pessoal lá da empresa, se eu fico muito tempo fora de casa, né, se eu viajo às vezes para um evento, eu começo a perder meu relógio.
que eu começo a trabalhar até mais tarde do que eu deveria, e no outro dia eu já não consigo. Aí a galera fala, Rafa, você tem que voltar para casa, que você tá meio com o relógio desequilibrado. E daí essa nova perspectiva é legal, porque a gente coloca na prioridade o que é prioridade, né? Exato. E daí a tua vida passa a ter um sentido muito mais legal. Exatamente. Você de fato valoriza as coisas que vão ser importantes para sempre na minha vida. Então, eu sempre tive, depois que ela nasceu, eu comecei intencionalmente a fazer muitas coisas de criar memórias, assim. Então, coisas pequenas, mas, por exemplo, às vezes ela novinha, eu em casa, sabe aquela semana que você trabalhou, pô, eu tava a semana arriado, tinha trabalhado a semana inteira. Se eu não tivesse a minha filha, eu ia passar o final de semana deitado. Em estado vegetativo. Estado vegetativo. Aí e é a mulher que se lasque. Ia largar. Mas aí tem aquele serzinho. Papai, vamos pro parque. Aí você olha e fala, poxa, que memória eu vou criar na minha filha? Que eu tô deitado aqui ou que eu vou pro... Não, vamos pro parque, minha filha. Aí pá, vamos pro parque. Então, eu comecei a fazer coisas que naquele momento estavam totalmente fora da minha organização. Aí hoje não. Hoje é o contrário. Como eu já me habituei tanto... Não, filha, vamos pro parque, vamos sair. Muda a vida, né? O que mais foi difícil, assim, pra ti na paternidade? Teve alguma coisa, assim, que isso aqui pegou? Olha, acho que pra mim, assim, o mais difícil, que a Rafinha é filha única, né? O mais difícil, assim, na paternidade são todas as incertezas do início ali. Principalmente quando nos primeiros anos de vida. Porque a Rafinha, ela nasceu ainda abaixo do peso, ela nasceu pig. Ela nasceu com um lado da cabeça amassado na hora que foram fazer a cesárea, foi um parto bem, bem complicado. Então, pegou muito, assim, aquela sensação de isso aqui eu não tenho... É o que mais importa na minha vida e eu não tenho o mínimo controle. Sim. Tipo, será que eu tô fazendo certo será também? que eu tô... E agora, o que eu vou fazer aqui? Sabe? Eu sei muito bem tocar uma empresa, eu sei muito bem programar, mas eu tenho um ser que está aqui, eu e minha esposa, mãe de primeira viagem, pai de primeira viagem, nós morávamos em outra cidade, sem rede de apoio. E agora? Então, assim, esse início ali dos primeiros meses de vida foi um período que pegou bastante. Eu lembro dos primeiros 2 meses. Nossa, que terrível, porque assim, não é que, primeiro que é um amor inexplicável, assim, mas essa questão de aquela vida depende de ti, e como mãe, né, tá respirando, e se arrotar e eu não ver, isso é tanto medo. Vai cair, vai rolar. Os 2 primeiros meses, assim, é muito medo. Muito. E assim, de tu fazer alguma coisa que vai prejudicar a vida inteira. Isso. Vai pegar e o pescoço vai cair. Se eu não levar no médico, vai dar alguma coisa, eu tenho que levar. Então, assim, isso foi bem difícil e hoje, né, eu sou muito grato à minha esposa. Assim, acho que esse é um ponto que desde o início, porque isso eu tô falando há 11 anos atrás, né? Há 11 anos atrás... Eu estava num momento de vida que não tinha Heroes Park, não tinha minhas empresas, eu estava recém-formado, muita dificuldade de acertar, tinha acabado de quebrar uma empresa. Então, eu estava num momento que eu não tinha grana para pagar alguém para ficar cuidando, não tinha nada, né? E eu e minha esposa, a gente chegou num combinado e ela sempre, não, você tem que trabalhar, tem que garantir o nosso sustento, nós somos uma dupla aqui. Então, desde o início, a gente fez esse pacto que, olha, nós somos uma dupla, então ela várias vezes ficava... Eu, às vezes, tinha que dar um treinamento numa outra cidade, eu ia, ela ficava sozinha, cuidava ali, eu voltava. Então, esse momento inicial foi muito desafiador por causa disso tudo. Mas hoje eu olho para trás, isso para o nosso casamento, para a nossa família, isso criou um laço de parceria, porque a gente falou, opa, agora nós somos um duplo do outro. Então, um vai para um lado, cuida, ajuda, o outro volta, cuida, ajuda. Isso e uma foi muito bom. maturidade também, né? Porque às vezes esse momento pode ser um momento de muitas brigas. Sim. Porque quando a gente não entende, quando não tem isso muito bem combinado, a mulher se sente, estou abandonando a minha vida, e daí ela entra num ciclo ruim, né? De pensamento, de insatisfação. Então, realmente, ter isso muito bem combinado e dizer assim,
somos um, mas cada um fazendo sua função. E para os homens e também, assim, acho que, eu não sei, os homens quando vão ser pai pela primeira vez, é muito complicado para a mulher, assim, pelo menos o que eu vi ali na minha esposa, meu Deus do céu, eu já não dormia bem, mas ela então não dormia nada. Toda hora a criança acordava. Então, assim, eu tentei já fazer um protocolo, aí a cabeça de engenheiro, né? Eu tentei fazer um protocolo com a minha esposa e, olha, eu sei que você está sem dormir, então eu acho que às vezes muitos casais entram numa linha que para mim não é o melhor, porque está todo mundo muito estressado, né? O nível de cortisol tá lá. O nível de estresse está lá em cima, você está sem dormir, a incerteza da criança, pum, aquilo ali é uma bomba atômica esperando um gatilho. Homens, deixem as mulheres serem chatas um pouco. Tem que ter aumentar o colchão da paciência ali, porque de fato é um momento complicadíssimo, né? Sim, porque é exatamente isso. E daí qualquer coisinha vira uma grande coisa dentro daquele universo que a mulher só tá vivendo em fralda, leite, bota para dormir e começa tudo de novo. Porque esse ciclo é escravizante, né? Esse início, meu Deus do céu. É tipo isso, tu acorda, dá mamar, troca a fralda, é um ciclo realmente. Então, isso foi o que mais, assim, de repente, porque a minha vida era toda só minha. Daí, de repente, no outro dia, eu era escrava de um serzinho desse tamanho aqui, que eu só podia... E demanda, hein? Que eu só podia era fralda, leite, botar pra dormir e repeat. Toda hora fazia isso. Foi bem. E ainda o sono, né? Então, de todas as coisas, assim, o mais difícil é ficar sem dormir. Ele tem 1 ano e 7, ele ainda não dorme bem. E como ele agora já vai pra escolinha, ele foi esse ano doente. A tua foi pra escolinha com quanto tempo? Ela foi, acho que com 2 aninhos e pouquinho também. Então é doente toda semana. Pega uma pereba nova, uma coisa incrível. Cura um vírus, volta com outro. Vai sem um, volta com 2. E o bom é que ele deixa a família toda doente. A gente vive nesse loop. Exato, aí. todo mundo toda semana a babá, eu e o pai, eu e o marido, né? Todo mundo com o nariz correndo. Rafa, pra gente ir se encaminhando pro final, porque eu acho que a gente tinha conversa aqui ainda para fazer outro episódio. Sim. Mas se for falar de filhos aqui. Filho e empreendedorismo são 2 coisas bem infinitas aí. Queria te perguntar, o que tu sonha hoje para Heroes? Se tu pudesse ser bem sonhadora. Assim. Tá, então assim, o meu sonho que eu desde o início é, de fato, ser a gente conseguir levar as pessoas a terem renda baseado no conhecimento delas e fazer o que elas gostam de fazer. Então, o meu sonho é conseguir quase que... Eu me sinto abençoado, né? Te dando um pouco de contexto. Eu me considero muito abençoado porque sou apaixonado por empreendedorismo, educação e tecnologia. Desde sempre. E hoje eu consegui trabalhar com essas 3 coisas juntas, tá? E isso é muito bom. É muito realizador. Eu acordo todo dia muito bem. E a Heroes Park, a gente tem a possibilidade de levar as pessoas a ganharem dinheiro exatamente fazendo o que elas gostam de fazer. Então, se a pessoa gosta de cozinhar, ela pode ganhar dinheiro fazendo a comida dela, compartilhando receitas. Se ela gosta de ensinar idiomas, ela pode fazer isso. Então, o meu grande sonho com a Hero é que ela seja essa plataforma para levar as pessoas a ganharem dinheiro, a terem a sua subsistência, criarem seu negócio, serem muito bem-sucedidas, fazendo o que elas gostam de fazer e sendo felizes. Se eu conseguir fazer isso para o máximo de pessoas possível, eu vou estar muito feliz. Bom, pelo menos aqui no Mulheres UOL, a Heroes já faz, né? Hoje, Mulheres UOL é escutado em 31 países, em todos os estados brasileiros. E nossos ouvintes têm benefício na plataforma, tem ali uma trilha de conhecimento para seguir que a Heroes disponibiliza e a gente vai deixar os links aqui nesse episódio. Então, se você tá a fim de empreender no digital ou pelo menos quer saber qual é o caminho, por onde eu começo nessa bagaça aqui que parece que está todo mundo fazendo, gostei de saber que é o começo. Então, podemos todos começar agora, que esse é o momento, plantar aí o que vem pela frente. A Heroes é uma parceira que acreditou no Seja CEO lá no comecinho desse ano e entregou aí esse presente, grande presente
para as nossas ouvintes, para as nossas emissárias. Então, se você é emissária, também tem uma condição especial para você fazer seus cursos dentro da plataforma da Heroes. E condição especial que eu quero dizer para vocês é desconto no percentual. Então, assim, tá bem legal mesmo. Clica no link, aproveita, dá uma olhada lá em tudo que eles estão oferecendo para quem é ouvinte e para quem é emissária do Mulheres UOL. Rafa, muito obrigada. Eu que agradeço. Pelo coração aberto, por esse brilho no olho que eu tô vendo daqui. E tomara que a gente consiga fazer muitas coisas juntos. E vamos, é só o início, eu agradeço. Obrigado pelo convite, espero ter conseguido contribuir e agregar para o público. Ah, e tem um livro, né? Quer falar sobre o teu livro? Verdade. Tem esse livro que eu trouxe aqui de presente para a Pamela, mas é um livro, pessoal, você encontra na Amazon, em todas as livrarias online, chama Paixão S.A., livro que nós escrevemos, colocando aqui nesse livro muitas das ideias que eu compartilhei aqui, né, do que impede as pessoas de conseguirem avançar no digital, quais são os principais vilões, e principalmente o que você precisa fazer para combater esses vilões. E o nome já diz, né? Paixão S.A. Conseguir criar uma empresa, viver daquilo que é a tua paixão, que é o nosso grande objetivo, te ajudar nessa jornada. O que eu achei mais legal é que tu escreveu junto com o teu arquirrival. Ex-arquirrival. Ex-arquirrival. Escrevi junto com o meu sócio, que é o Nilson Filatieri. Nós concorremos por muito tempo e nos unimos para a missão da Heroes Park, e esse livro aqui é em coautoria com ele. Só você pesquisar Paixão S.A. que você vai encontrar. Bem legal. Bom, muito obrigado e eu tenho certeza que até o próximo podcast. Isso aí, eu que agradeço. Até mais.